Fala galera de algoritmos, vamos começar esta semana, a nossa semana 4, no tangente algoritmos de decisão. Em algoritmos de decisão, nós veremos os seguintes tópicos. São eles. Basicamente, nós trabalharemos com estruturas condicionais. Quais são elas? Seleção simples, que é somente uma seleção, um if. Seleção composta, pode ser mais de um. Seleção encadeada, ou seja, vários ifs dentro de outros. E seleção de múltiplas escolhas, que no caso seria o escolha caso ou switch case do C, para quem já programa em C. A princípio, a nossa seleção simples, ela trata dos seguintes comandos, né? Se expressão condicional, essa expressão aqui é um teste condicional, então eu vou fazer, né, a execução desse bloco de instruções. Eu posso ter quantas expressões, né, ou quantos comandos de seleção eu queira, quantos precisem serem verificados. Se, por exemplo, nosso exemplo da média, né, se média maior ou igual a 7, então eu vou escrever aluno aprovado. Bom, nem todo mundo consegue média maior ou igual a 7, portanto, a próxima verificação. Se média menor que 7, eu vou escrever então aluno em exame. Basicamente, essa estrutura condicional são as nossas dúvidas que regem o cotidiano, né? Por exemplo, se hoje irá chover, então eu levo um guarda-chuvas. Se hoje faz sol, então vestirei uma roupa leve, tá certo? Então observa que esses se's aqui são possibilidades do que vem acontecer. Se tiver mais de uma possibilidade, você vai ter que verificar todas elas. Passaremos agora a analisar o código no Visualg deste exemplo aqui, ó, que é o cálculo da média. Vamos lá? Então, no Visualg teremos a estrutura do algoritmo, né, que são essas partes aqui, em azul bem clarinho, certo? O nome que se dá para esse algoritmo, a variável declarada, que no nosso caso, média do tipo real, ou seja, tem casas decimais, e aí vamos iniciar o nosso algoritmo propriamente dito. Primeiro, nós temos o comando escreva. O que faz o escreva, então? Apresenta uma instrução na tela para que o usuário saiba como proceder. Depois que ele escreve, digite a média, eu vou ter que ler essa ação do usuário. Então, eu vou ler onde? Na variável chamada média, que é do tipo real. Aqui, ele poderá digitar, por exemplo, 6.9. E aí, nós temos as nossas verificações aqui, ó. Se média maior ou igual a 7, então eu vou escrever aprovado. Observem que aqui no caso média está entre parênteses. Desta forma, então, está priorizada a execução. Neste aqui não está, mas para um único comando, uma única verificação, ou seja, sem operadores lógicos, eu não preciso de colocar os parênteses, certo? Inserir as duas formas propositalmente para vocês verem que é possível executar sem erro. Mas, lembre-se, se for executar com operadores lógicos, o e, o ou, obrigatoriamente eu vou precisar de colocar os parênteses, certo? Então, se for maior que 7, aluno aprovado. Se for menor que 7, aliás, maior ou igual, né? Maior ou igual a 7, aluno aprovado. Se for menor que 7, em exame. Eu também gosto de inserir aqui, ó, na lateral, o número de linhas. Então, vamos aqui, ó, exibir número de linhas. Facilita, né, a visualização. Vamos pôr aqui, né, um breakpoint. Breakpoint é nessa mãozinha aqui, certo? Vamos executar, então. Clicamos no botãozinho de execução. Ele está perguntando para nós a média do aluno. Pensamos que esse aluno ficou com 7, digito 7 e Enter. Ele vai parar aqui, né, no nosso breakpoint. Quanto vale o valor da média? Vale 7. 7 é maior ou igual a 7? Verdadeiro. Então, ele vai executar esta linha aqui para nós.
e vai escrever aqui na nossa tela do comando DOS, ok? Ele tem que escrever aluno em exame? Não, porque 7 não é menor que 7. Ele vai falhar nesse teste condicional e, por vez, já vem no fim do algoritmo. Ok? Fechamos? Anteriormente, então, vimos seleção simples. Agora, passamos à seleção composta. O que vai mudar de uma para a outra? Basicamente, aqui nós usamos o senão. Significa que, se essa opção for verdadeira, ele não vai nem testar o senão e já finaliza o algoritmo. Se essa opção for falsa, obrigatoriamente ele vai verificar o senão. Com isso, nós vamos economizar uma verificação, porque anteriormente, se a média fosse 6,9, ele falharia aqui e verificaria a próxima. Se a média for 10, ele vai verificar aqui e verifica aqui de novo. Ok? Aqui então a gente, de certa forma, otimiza um pouco mais o código. Passando para o VisualG, o mesmo exemplo anteriormente, que é a média, só que por meio de seleção composta. Vamos lá? Na seleção composta, então, temos o se, ou seja, a única coisa que mudou, né, do algoritmo anterior foi essas linhas de código. Aqui nós temos o se, na sequência o senão e o escreva. Vamos apagar os breakpoints aqui. Vamos rodar passo a passo então, apertando a tecla F8. Ao apertar a tecla F8, aparece a janela de DOS, não tem nenhum comando porque está na primeira linha, mais um F8, ele vai criar as variáveis, vai aparecer aqui para nós, ok, variável starta com 0 então, a próxima, ele vai executar o comando escreva, ainda não tem o leia porque o cursor não está piscando, agora o cursor começou a piscar, ele está pedindo para eu digitar então, vamos por média 8 e Enter. Verifica-se aqui o teste condicional. 8 é maior ou igual a 7, verdadeiro. Então, ele tem que executar o escreva e, na sequência, já finaliza. Ou seja, esta instrução aqui não será verificada. Vamos ver? Ok, executou o escreva e já finalizamos. Observem que nós economizamos essa verificação. Para um programa de poucas linhas, não há problemas com velocidade, mas para um programa de aproximadamente 100 mil linhas com vários testes de verificação condicional, isso é problema. Portanto, quando nós utilizamos este modelo de algoritmo, representa uma otimização na execução do código. A seleção encadeada oferece uma maior possibilidade de verificação, uma verificação mais apurada, né? E otimização do código. Aqui nós temos 3 possibilidades. Se o salário do funcionário é até 1.200, ele está isento. Se o salário do funcionário for acima de 1.200 e até 2.500, 15%. Se for acima de 2.500, 25%. Como é que funcionaria com a seleção simples este algoritmo? Então, nós temos 3 verificações na sequência, né? A primeira delas é, se salário menor igual a 1.200, isento. Bom, aqui está falando acima de 1.200, então eu vou ter que substituir esse acima aqui, né? Porque no VisualG não tem a palavra acima, pelo sinalzinho de maior. Então, se salário maior que 1.200, eu tenho 2 condições na mesma linha, certo? E, o E lógico, né? Salário menor igual 2.500. Porque o até, ele pode ser traduzido com um sinal de menor igual, certo? Se for dentro dessa possibilidade, ele vai ter que calcular 15% do imposto de renda. Então, seria salário vezes 0,15. Finalizando a última. Acima de, eu vou substituir por maior. Então, se salário maior que 2.500, eu vou pagar quantos por cento de imposto de renda? 25%. 25%, então, é o salário vezes 0,25. Este, então, seria o nosso exemplo em seleção simples.
E aí ele vai verificar as três, independente do valor do salário, certo? Vejamos como que fica na seleção encadeada. Se salário, de novo, né? Basicamente o que vai mudar é só o senão, o restante, idem, né? As verificações condicionais aqui em cima. Se salário menor igual a 1.200, eu vou isentar o funcionário do IR. Então escreva funcionário isento do IR. E automaticamente essas outras execuções aqui não serão testadas. Se não serão testadas, eu já economizei praticamente, né, dois testes condicionais, duas verificações, otimizado, correto? Agora, se falhar, eu venho para a próxima verificação, salário maior que 1.200 e salário menor ou igual a 2.500. Caso seja, então eu vou calcular 15% do imposto de renda. Se ainda assim falhar nesta opção, significa que ele ganha a mais que 2.500. Então, dentro do se não, eu vou colocar a próxima verificação. Se salário maior que 2.500, então ele vai pagar 25% de imposto de renda. Observem que a seleção encadeada funciona da seguinte forma. Se essa opção for verdadeira, finaliza os testes condicionais. Se ela não for verdadeira, vem para o senão. Vou verificar o primeiro se que aparece. Se essa opção aqui for falha, eu venho para o próximo senão e verifico, né, o que tiver aqui dentro, certo? Passaremos então ao nosso exemplo do Visualg para este problema. De antemão, temos aqui a nossa solução no Visualg, a estrutura do algoritmo em azulzinho claro e os nossos comandos aqui dentro, né, do início e fim do algoritmo. Uma corzinha azul um pouco mais escura, certo? A primeira linha aqui, né, dentro do início, que é a linha 11, é um comando para o usuário saber o que fazer, então escreva. Logo na sequência, é para armazenar a ação do usuário com o comando leia, armazena onde? Em salário, onde que está declarado salário, dentro de var, que é do tipo real. Portanto, aceita-se casas decimais. A linha 14, ela já é as nossas verificações, certo? Então, aqui nós temos se salário menor igual a 1.200, eu vou fazer esta verificação. Se não, eu vou ter mais algumas aqui. Se salário está entre 1.200, maior que 1.200 e menor ou igual a 2.500, calcula-se esta. Se não, tem mais uma possibilidade, né? Salário maior que 2.500, calcula-se então 25%. Ok, vamos inserir um breakpoint em cada uma dessas possibilidades de execução, ou seja, se a primeira verificação for verdadeira, ele vai escrever isento. Se a segunda verificação for verdadeira, ele vai calcular 15%. E vamos por um breakpoint na terceira aqui, clicando aqui na mãozinha, certo? Para verificar se a terceira possibilidade é verdadeira, calculando 25%. E aí nós vamos executar, certo? Clicando em executar, vamos verificar a primeira possibilidade. Para que ela seja verdadeira, o salário ganho tem que ser até 1.200, certo? Ok, verdadeiro, né? Até 1.200 aqui. E aí, ele não pode passar nessas outras, certo? Exatamente, ele já vai lá para o final do algoritmo. Comandos de seleção múltipla. Na verdade, os comandos de seleção múltipla, né, nós podemos ter aqui uma infinidade de possíveis verificações. Assim como anteriormente, nós tínhamos aqui na seleção encadeada, certo? A primeira verificação, a segunda e a terceira. Aqui, nós temos o comando não o se e se não, mas o escolha caso. Escolha a variável que será verificada, né, variável de verificação. Caso o valor dessa variável seja valor 1, eu vou executar o que estiver logo abaixo. Caso o valor da variável seja valor 2, eu vou validar essa instrução. E assim por diante. Aqui nós temos a opção, né, se o valor
da variável de verificação não corresponder a nenhum desses 3 valores, eu venho para o outro caso, ou seja, seria um caso padrão de execução caso não tivesse previsto nas condições anteriores. Daí eu executaria ele, certo? E esse comando finaliza com o fim escolha. Aí, pessoal, nós temos, né, um exemplo da calculadora com o comando de seleção múltipla. O seleção múltipla também, de novo, né, pode ser feito com a seleção encadeada. Só que na seleção de múltipla escolha, o código ele fica um pouco mais visível, né? Ele fica menos poluído. Aqui nós temos um monte de se não, se não. Agora aqui já ficou um pouquinho mais fácil de visualizar. Mas observem que para que nós possamos usar, né, o seleção múltipla, tem que ser para elementos pontuais, ou seja, eu não posso ter um teste condicional aqui dentro, pelo menos no visual, que não vai funcionar, ok? Então aqui são valores pontuais, por exemplo, se a operação for mais, ele vem para o caso mais e executa. Se a operação for menos, né, ele vem para o caso menos e executa. Se for vezes, para o caso vezes e executa. Outro caso seria se você tivesse, por exemplo, digitado uma letra A, uma letra B, assim por diante. E aí ele poria aqui para nós operação inexistente, certo? Vamos ver como é que fica este exemplo da calculadora com 4 operações básicas no Visualg. Analisando o nosso algoritmo, nós temos a declaração de variáveis, número 1 para armazenar o primeiro número digitado, número 2 que armazena o segundo número digitado, resultado que vai armazenar o cálculo, de onde vai sair esse cálculo? De acordo com o que ele digitar em operação. Quais são as operações básicas que nós temos? As 4. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Portanto, são considerados caracteres. Por isso, do tipo caractere. Ok, até aqui na novidade, certo? Então, é comando que vai dar instruções para o usuário executar a ação, leu a ação. Comando de execução, leia. Comando de execução, leia. Certo? Agora, a novidade está aqui para nós, no escolha caso. Escolha a operação, nosso objetivo é escolher dentre 4, uma a ser executada, correto? Então, escolha a operação. Caso a operação seja mais, aqui são as minhas possibilidades que essa operação venha a assumir. Esta variável operação pode ser um sinal de mais, um sinal de menos, um sinal de multiplicação, divisão, e pode ser que, por exemplo, eu queira fazer uma exponenciação. Aí não vai ter como, porque a previsão são 4 operações básicas. Portanto, eu vou inserir neste outro caso operação inexistente. E por último aqui o comando de escreva, né, para dar o resultado da nossa operação. Vamos executar? Qual seria, né, a nossa primeira operação aqui? O nosso número 5, o segundo seria 4, a nossa operação vezes. O resultado de 5 vezes 4 igual a 20, certinho, né? Vamos entender como é que está o nosso comando escreva para ficar bonitinho ali na tela para nós. O resultado de, isso aqui vai aparecer idêntico ao que está aqui. Número 1 é uma variável, vai apresentar o conteúdo. Esse espaço é simplesmente para os números não ficarem muito colados, certo? Então, é um espaço em branco. Vai juntar, vai concatenar. Operação é uma variável, então será apresentado o conteúdo desta variável operação. De novo, um espaço em branco, vírgula, o conteúdo de número 2. Eu vou inserir aqui um espaço em branco, depois o sinalzinho de igual e por último o nosso resultado. Aí então fica, né, aquela aparência agradável de se olhar. Vamos testar de novo, né, com outro número. 3,
5, operação de mais. Então, o resultado de 3 mais 5 igual a 8. Certo? Agora, vamos inserir aqui, deixa eu abaixar esse volume para não ficar importunando, uma exponenciação. Vamos lá. Número 5, 2 seria 5 ao quadrado. Olha, operação inexistente. E aí, na sequência, ele vai me imprimir. O resultado de 5 elevado a 2 é 0. Aqui, né, nós temos duas linhas, né, o escreva, que foi praticamente juntado lá na sequência. Vamos pôr essa linha jogada abaixo, ou seja, na próxima linha. Não quero que fique tudo numa linha, tá difícil de ler assim, né? Como tá difícil de ler, nós vamos colocar um L aqui no final desta operação, ou seja, a próxima que vier, ele vai jogar para a linha de baixo. Vamos ver? 8, 2 elevado ao quadrado, certo? Então, a próxima operação de escreva, ele já põe para a linha de baixo, já ficou um pouco mais viável. E ainda assim, pessoal, tem outras formas, né? Ou seja, se a operação é inexistente, por que eu tenho que apresentar o resultado? Não poderia. Uma das formas mais, digamos assim, tranquila de resolver isso é pegando esse escreva aqui, ó, e inserindo no final de cada operação calculada. Mas ainda assim, você pode pensar, olha, não é uma forma muito sofisticada, porque eu estou repetindo a mesma linha várias vezes. Tem outras, só que vamos deixar para exemplificá-la um pouco mais à frente, uma outra opção um pouco mais eficiente. O importante é que agora, quando a operação foi inexistente, ele não pode me dar nenhum resultado. Vamos ver? 8, 2, exponenciação. Excelente, tá certo? E vamos testar uma outra operação, caso seja viável. 5, 2, operação menos. Excelente. Com isso, então, finalizamos o nosso código da calculadora.